E hoje a gente vai ensinar para vocês como se produz e como se monta uma laje pré-fabricada. Eu e o Luiz daqui a pouquinho vamos estar junto com vocês mostrando passo a passo desse processo interessante. O processo é diferenciado, é uma laje protendida com processo industrial de fabricação. Essas 10 pistas e mais o estoque, dá um estoque aproximado aí de 8 a 10 mil metros quadrados de laje. Ao invés de fazer uma vigueta no tamanho, você faz uma vigueta comprida, no tamanho da pista. Exatamente. São 12 as pistas, cada pista são produzidas 12 viguetas com 173 metros. Aproximadamente, cada pista dá para cobrir em torno de 820 metros quadrados de laje. Quer dizer, se a minha casa tem lá 120, dá para fazer 7. 7 casas. A gente produz ela com esses 170 metros, 173, e depois só vem num processo de corte, de acordo com a necessidade da obra. Vamos falar da primeira etapa, proteção. Isso é que é um diferencial de uma laje protendida para uma laje convencional ou armadura frouxa. Na armadura frouxa você tem a barrinha de ferro, você coloca lá dentro e concreto. Aqui você tem uma barra que você vai posicionar, encher de concreto. A quantidade de fios é de acordo com o cálculo. De acordo com o vão e com a sobrecarga, a gente dimensiona o tipo de vigueta necessário. Tem 3 fios? 5 fios e 7 fios. Quanto que é de diâmetro? 4 milímetros. Lembrando que é um aço especial próprio para proteção, um CP 175. Ele chega a ser 3 vezes mais forte do que o aço convencional. Instala o macaco, aí o macaco ele vai puxando uns pouquinhos, daí ele retorna, pega de novo. O que faz com que fique fixado? Ele tem umas cunhas que fazem a garra do cabo, própria para proteção. Ele está esticando o cabo mais de 1 metro. Mais de 1 metro, mais de 1,20 m. Lá na outra ponta, ele está fixo. Está alterando o comprimento dessa barra. Exatamente. Ele está realmente esticando o aço. E quanto dá de carga no macaco? Em torno ali de 1.700, 1.650 quilos. 1.700 quilos de tração? Exatamente. O cabo fica realmente com uma tensão muito alta. Essa barra de ancoragem, essa peça metálica de fixação, O suporte ali do cabo. isso aqui deve ter uma fundação absurda para segurar 1.700 quilos cada cabo desse. Sim. Todos eles protendidos ao mesmo tempo, dá uma carga muito grande. Porque a base dessa cabeceira da pista tem toda uma estrutura de concreto, de aço, para que consiga realmente suportar essa carga. Então a gente está vendo só superficialmente, mas para baixo da terra tem uma fundação muito grande. A pista não tem muito mistério, foi feita em concreto. Sim, um concreto também especial, com um polimento especial, para que não dê uma aderência das viguetas na pista. A gente não utiliza forma. Esse é um diferencial. As demais lajes são feitas com forma metálica. O desmoldante em cima da vigueta, que muitas vezes ele prejudica a aderência do concreto de capeamento. Quando você vai concretar a laje na obra, vai se jogar o concreto em cima das viguetas. E essas nossas viguetas, ela não tem desmoldante em cima dela. Então, ela é por um processo de extrusão, ela tem uma rugosidade superior que permite uma aderência muito boa do concreto na vigueta. Desmoldante é um óleo que é aplicado na forma para evitar que o concreto passe aderência, que ele grude. Que ele grude na forma. Que nem untar a forma de bolo. Tá vendo, gente? Isso é técnica, tecnologia para que o teu produto final fique bom. Uma vez esticadas as barras, encher de concreto. Exatamente. Agora vamos para a parte da extrusão, da produção no concreto e extrusão. Entra a central de concreto. A pista lá está pronta, todos os cabos foram protendidos. Agora vamos começar a produzir concreto para encher a pista. É uma central eletrônica, tudo automatizada, com um diferencial. Normalmente as centrais de concreto não tem misturador. Você tem aqui. Tem um misturador dentro da indústria mesmo. E não é qualquer misturador também. É um misturador duplo eixo. É o que existe de melhor no mundo hoje. São 2 motores gigantes, 2 redutores gigantes, um para cada eixo. Então vamos falar de concreto. Que concreto você usa na pista? A gente utiliza um concreto de slump zero, concreto tipo farofa, como o pessoal chama, e ele tem uma resistência de 45 MPa. Tem que ser um concreto com uma resistência alta para poder suportar a tensão dos cabos que estão dentro das viguetas. Normalmente a gente usa numa laje uma capa, um FCK 20, um 25. Quer dizer, se a vigueta tivesse com essa resistência, estruturalmente estaria perfeito. Agora precisa 45 por causa da proteção. As viguetas, ela tem que ter uma resistência maior para poder segurar aquele cabo. Como ele está com uma tensão muito grande, o concreto agarra ele, vamos dizer assim, e segura para que ele não corra dentro da vigueta. Porque a gente viu o cabo sendo esticado e preso na cabeceira da pista. Mas depois, no momento do corte, ele não tem mais nada segurando o cabo esticado. O que faz com que o fio de aço continue esticado é o concreto. Mas quando eu corto o cabo, eu tiro a proteção, a vigueta encolhe. Sim, né? Ela só dá esse tranco inicial, mas os cabos continuam protendidos dentro da vigueta. A barra de aço, numa concretagem normal, ela vai começar a esticar até entrar no escoamento. Sim. Aqui ela já está esticada. Já está esticada. Por isso que ela vence vãos tão grandes. Exatamente. E a mesma coisa que a gente
gente pegar uma folha de papel, você segurar, vamos dizer assim, ela não está esticada. Então, se eu coloco uma força aqui, o papel cede facilmente. Agora, se a gente tiver com essa folha esticada, eu posso bater aqui em cima, eu posso colocar uma carga maior, que ele não vai ceder. Essa é a vantagem da proteção. Nós temos o processo de controle de qualidade, mas nada escapa da tensão do aço. Se eu desprotendi e por um acaso o concreto não está na resistência adequada, as viguetas estouram. O concreto mesmo estoura, porque o cabo vai correr, vai aplicar uma tensão muito grande no concreto. Se o concreto não tiver com a resistência adequada, ela parte. Eu já vi ali que você molda corpo de prova, você tem essa preocupação com o controle de qualidade. Mas lá para o nosso cliente, se a vigueta chegar inteira, pode ter certeza que a resistência está adequada, não tem problema. Essa é a diferença do manual, do feito na obra e do feito dentro de uma indústria. Você usa a brita zero. Exato. Não usa a brita graúda por causa do formato da peça. Exatamente, é um perfil pequeno, né? Esbelto, né? Esbelto, exato. Brita zero pode dar resistência até mais alta? Com certeza, depende tudo do traço que é desenvolvido. Cimento Ari. Ari não é nenhum cidadão, não. Para quem ouviu esse termo pela primeira vez, cimento Ari significa alta resistência inicial. Ele tem uma curva mais acelerada, ele dá uma resistência maior no início. Produziu concreto, slump zero. Nós já mostramos num outro programa aí lá na Azul Concreto, ele fazendo um ensaio de slump. Quanto maior o número, slump 10, 12, 14, mais fluido, mais molinho o concreto. Slump zero é um concreto seco. Farofa. Farofa mesmo, ele tem uma adição de água muito pequena. Isso ajuda no FCK 45. Exato. Quanto menos água, maior a resistência inicial. Por que slump zero? Para na hora que entrar na extrusora, tem que ter pouca água nessa massa para poder formar, senão ia desmontar. Exatamente. Como ela não tem forma, da forma como a extrusora vai passando, a vigueta já fica formada. Ele não pode ser fluido, senão ela desmancha. E também para possibilitar uma compactação maior, né? Ele tendo menos água, você consegue compactar mais o concreto. Então a gente trabalha com 4 tipos de agregado, brita, areia, e é dosado por peso cada um desses agregados. Então o silo de armazenamento, ele tem as separações para ter os agregados bem separados, pesa-se eles, pesa o cimento, dosa-se a água também, tem a quantidade exata em litros. Esse concreto é descarregado numa caçamba que é transportada por um caminhão até chegar ao lado da extrusora. Do lado da extrusora tem o pórtico, ele tira a caçamba de cima do caminhão e despeja esse concreto em cima da extrusora. Aqui é automático, na extrusora também? Também. A extrusora toda automática, você vai depositando o concreto e ela vai trabalhando. O pessoal vai só fazendo os ajustes necessários, acompanhando a moldagem das viguetas, está tudo correndo sob controle. Agora a gente vai ver lá a produção. Exato. Já o concreto prontinho, já tudo certinho. Sim. Dentro da extrusora, fazendo a pista. Fazendo a moldagem. Sim. Vamos entrar com esse concreto na máquina. O concreto já vem pronto para dentro da extrusora mesmo. A extrusora vai derrubando a quantidade necessária de concreto e as facas, que a gente chama, né, conforme elas vão trabalhando, elas vão moldando a vigueta no formato necessário. Por isso que chama de extrusão. Eu acho que eu tenho um exemplo prático para que eles consigam entender. Churros é extrusão. É verdade. Então você tem uma baita uma máquina de Uma churros. máquina de churros, de concreto. A diferença é que aqui você tem as cordoalhas esticadas. Exatamente. Que a máquina ela vai andando por cima. Isso, a máquina é como se fosse uma locomotiva. Ela tem um trilho, onde ela vai andando em cima desse trilho sobre os cabos de aço já esticados. E ali ela vai formando o churro, que seria a vigueta. Ela vai fazendo a extrusão, vai prensando, mas concreto, um slump zero, farofão, e depois ele fica com esse aspecto de plástico? Sim, é porque a pressão é muito grande, os vibradores são muito fortes, e como ele vibra, ele consegue fazer a água subir para a superfície da vigueta, né? Então é uma vibração muito alta. E tem também um pequeno gotejamento que cai sobre as viguetas, apenas para dar um acabamento melhor, um melhor alisamento da peça. Até porque essa água não está entrando na mistura Não do concreto. está entrando na mistura. Só na superfície. Somente superficial. Vai levando todas as viguetas prontas de uma só vez. Todas ao mesmo tempo. Eu estou vendo que ali atrás da máquina você tem um outro carrinho com a lona. Como a gente já trabalha com as viguetas, como se fosse uma cura sob estufa. Então, conforme vai produzindo as viguetas, já vem essa lona fazendo a cobertura das mesas. Cura não é porque o concreto está doente, não. A cura quer dizer o quê? O cimento é um reagente hidráulico. Ele funciona com água. Enquanto a água estiver presente na massa, ele está reagindo, está endurecendo. Essa água foi embora, parou. Então a gente tem que manter o máximo de tempo possível a água ali dentro do concreto. A lona preta é uma ótima forma de você fazer a cura. A água vai evaporar e vai voltar. Sim. A peça vai estar sempre úmida e você ainda agrega temperatura, porque a lona, por ser preta, ela absorve a luz do sol. 48 horas a gente está desprotendendo já as viguetas. Mas
lá na obra tem que manter a cura por mais tempo. Usou cimento, tem que realizar a cura, ou seja, manter a peça úmida uma semana. O concreto, com o passar do tempo, ele sempre está aumentando a resistência. Só que os primeiros 28 dias é o fundamental, principalmente bem no início, onde está a reação principal do concreto. A aplicação dessas lajes na obra, assim como os modelos que a Protempar fabrica, você irá conhecer no próximo programa. Bom, gente, agora a segunda etapa da nossa saga das lajes protegidas, a parte 2. Na semana passada, só relembrando, nós mostramos para o pessoal a preparação da pista, pessoal Passando os cabos. de proteção. Exato. Os cabos já fixados nas cunhas, aí vem com o macaco de proteção, dando a carga em cada um deles. Nisso eu queria até frisar um pouquinho, porque pareceu que o ferrinho estava escorregando, não tá, ele estava esticando ele tava mesmo. esticando mesmo. Protegida, pecinha no lugar. Certo. Aí fomos para a usina. Exatamente. Vamos produzir o concreto. Os agregados certificados, qualificados, também utilizando um cimento especial, né, um cimento Ari. Dosagem feita na central eletrônica. Exato. Passo Tudo a passo. computadorizado, por peso, para não ter nenhum problema de divergência do traço. Pesado, foi para a misturadora, bateu. Sim, descarrega na caçamba, Tá, a ok. caçamba é transportada por um caminhão que leva até o lado da máquina extrusora. A extrusora que a gente fez aquela brincadeira do churros. Do né? churros, exatamente. É como se fosse Ok. fazer churros. As viguetas não utilizam forma. Conforme a máquina vai andando, as viguetas já vão saindo moldadas, Vão saindo. prontas já. Com aquele concreto bem seco, farofa, vai entrando, a pressão ali é tão violenta, prensando contra a máquina, sai na forma que a gente tem a Já vigueta. no formato próprio da vigueta já. Aí nós mostramos também a cura, cobrindo as lonas, com a né? lona plástica, Exato. para manter a umidade, manter a temperatura. Passados 2 dias, feito o corte, No momento que é feito o corte dos cabos, tem aquele tranco inicial, que as viguetas, na verdade, elas se retraem. A tensão é tão grande que a hora que corta o cabo e ela deixa do aço estar preso na cabeceira da pista, o concreto é que passa a segurar esse cabo esticado. é verdade. Prensa mais ainda o concreto, mas o aço continua protendido dentro da vigueta. vou mostrar agora pro pessoal como é que é feito o corte, Exato. que é o dimensionamento, que ninguém Sim. vai usar uma vigueta desse Desse comprido. tamanho, com 173 metros, fica meio complicado. Bem complicado. Verdade. É uma vigueta bem comprida, aí ela é cortada na medida que foi determinada na obra. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês também a parte de projeto, a parte de cálculo lá dentro do escritório. Vamos cortar as peças na medida e daqui tá pronto. Está pronto, carregado no caminhão e entregue na obra. Nós temos aqui um expositor com algumas possibilidades de montagem. Essa de baixo, uma vigueta que ela tem 7 fios de aço e está com EPS com isopor de 12 de altura. Ela já é um arranjo para alcançar vãos e sobrecargas maiores. Quando a gente vem subindo, aqui eu também tenho uma vigueta de 7 fios, só que ao invés do EPS, ela tem uma lajota cerâmica também com 12 centímetros de altura. Ela já atende um pouquinho menos de sobrecarga do que a de baixo com o isopor. O isopor deixa a laje mais leve e com isso atinge uma sobrecarga um pouco maior do entendi. que a lajota cerâmica. E aqui em cima a gente passa para um exemplo de montagem, como fica com um ponto de luz. Essa plaquinha de concreto que vem com a caixinha sextavada para facilitar a montagem da instalação elétrica na obra. Uma caixinha normal, com os furinhos, dependendo da mangueira que vai entrar aqui, você Ele tira a abre ali tampinha. a tampinha, exatamente. Por que as diferenças de altura? Ela tem a ver com a resistência da laje. Se eu tiver um vão maior, com uma resistência maior, eu tenho que aumentar a espessura da laje. Por isso que eu passo a utilizar uma vigueta também mais alta, com mais fios dentro, e uma lajota também mais alta. Todas as lajes, se a gente for falar em termos de laje pré-moldada, por norma, tem que ter no mínimo 12 centímetros acabada. E a laje pré-moldada protendida te traz economia de concreto. Para a gente chegar em 12, eu vou colocar 3 centímetros de concreto sobre a vigueta, 4 centímetros de concreto sobre a lajota. Se eu for trabalhar com uma laje convencional treliçada, a vigota é mais baixa e a lajota também é mais baixa. Para chegar nos 12, a quantidade de concreto é bem maior. É maior. Por isso que com a laje protendida a gente economiza em concreto. A gente calcula para verificar qual que é a melhor situação para a obra. Um detalhe que eu queria falar para o pessoal é o seguinte, até porque eu trabalho também numa concreteira. Sim. O pessoal, na hora de pedir concreto, ele sempre fala assim, minha laje tem 100 metros quadrados, eu vou fazer com 3 centímetros. Mas não está considerando que daqui para cá Tem uma reentrância. tem 1 centímetro. Certo. Que em cima vai passar uma tubulação de pelo menos 1 polegada, 2 centímetros e meio. Exato. Não considera esses vãos para 100 metros quadrados de laje, esses buraquinhos equivalem a 1 metro cúbico. Às vezes o pessoal pede o concreto, Se mas assusta, faltou, né? Não é que está sendo usado. Exato. Por isso, já no orçamento que a gente fornece para o cliente, a gente já fornece o consumo de concreto para ele, já considerando essa reentrância
considerando o concreto sobre a lajota e sobre a vigueta. Para vocês não terem uma laje tipo Kinder Ovo, com surpresa dentro. Exatamente. Tá? Vamos seguir as especificações da norma, até o que o Eloy falou que é importante. Laje acabada 12 centímetros. E a laje da Protempar, que é uma laje de qualidade e dá garantia o resto da vida, né? Com certeza. Nós estamos no mercado produzindo a laje protendida já há mais de 10 anos. A gente parou de produzir as outras lajes por causa da protendida é muito mais viável, tanto economicamente como em termos de qualidade e agilidade para a obra. E é uma tecnologia europeia que lá fora já se utiliza há muito tempo esse tipo de laje. A mesma qualidade que a gente tem lá fora, a gente trouxe aqui para o Brasil. Vocês estão vendo aqui uma montagem de uma laje, ainda no processo mais antigo, mais convencional, que é com as lajotinhas cerâmicas. Sempre funcionou, mas tem lá seus problemas. Às vezes essas lajotas quebram, elas caem, é difícil de você encaixar de novo e podem até provocar acidente. Mas a gente vai mostrar para vocês um outro processo, que é a vigueta com preenchimento em EPS. Esse sim, é fácil, você pode andar por cima e não quebra. A não ser que seja mais pesadinho, assim como o Renault. Mas isso vocês vão ver daqui a pouco. A gente vai para um breve intervalo comercial e já volta. Como na televisão já é tudo rapidinho, nós já estamos aqui num outro lugar, numa outra cidade, né? Nós estamos em Pinhais, numa obra da construtora Casa Alta, onde a gente vai mostrar para vocês a montagem dessas lajes. Aqui a gente viu lá cortando as lajes. Qual que é o processo? O pessoal faz a marcação nas vigas e aí vem com o equipamento de corte, que é uma serra especial, de grande porte, aí, muito potente, porque como a gente trabalha com concreto e um aço muito forte, né? Tem que ser uma serra especial. Ela tem um disco de 800 milímetros e é todo diamantado para conseguir fazer o corte das viguetas. Para cortar o concreto, só a vide seria o suficiente, mas tem as barras de aço. Exatamente. Por isso o diamante. Exato, por isso o diamante, né? Porque tanto o concreto de 45 MPa, mais o aço, um CP 175, que é muito mais forte do que o aço normal, tem que ser uma serra especial. Né? A gente não recomenda fazer isso em casa. Não vai pegar uma serrinha para madeira e tentar cortar concreto, porque não vai funcionar. Cortamos as peças. Certo. Carregou, chegou aqui na obra, as viguetas têm 3 metros As e 15. viguetas com 3,15. O vão é um pouquinho menor, porque a vigueta tem que ter o apoio nas vigas de cada lado. Então, normalmente, esse apoio varia de 5 a 7 centímetros, 7,5 de cada lado da vigueta. Aqui é o venaria estrutural, então vai apoiar direto sobre a parede. Exatamente, sobre a canaleta que tem em cima das paredes. Vocês vão acompanhar com a gente agora a montagem de uma laje dessa, que na verdade não tem mistério nenhum. Não, é muito colocar fácil. vigueta, isopor, vigueta, isopor, vigueta, isopor. E tá pronto. Exatamente. É muito fácil. É muito rápido, porque ela já vem toda pré-cortada, já vem toda pré-moldada. O isopor, os retalhos é cortado na obra. A gente chama de isopor, mas na verdade isso, o isopor é uma marca, É uma marca, né? É um EPS, é um polietileno expandido. Esse EPS é um tipo 3, ele é bem mais forte do que os outros EPS, que às vezes tem alguns mais baratos, mas que às vezes no momento da concretagem ele estoura, a pessoa pisa ali meio de leve, já está quebrando, né? Então essa peça realmente dá uma resistência muito maior. Né? Vocês dão assistência técnica em todo o processo. Com certeza. Vem o projeto, é bem detalhado, tem todas as informações e mesmo assim, se o pessoal tiver alguma dúvida ainda na montagem, solicita, a gente manda um técnico até a obra para fazer toda a assistência necessária.